cresce para dentro, né? E eu sou assim ainda, às vezes eu me pego e falo, meu Deus, eu queria ser tão mais assim, mas, né? Então, antigamente eu era muito mais. Mas eu descobri na Bíblia que eu fui ungido com o óleo da alegria. Quando eu descobri isso, eu falei, então eu preciso mudar. E aí comecei a orar e disse, Senhor, vai mudando o meu jeito, vai mudando o meu jeito, vai mudando o meu jeito. E aí o Senhor fez isso comigo, né? Ser mais bonito, né? Belo que eu sou, eu sei disso, não precisam confirmar, mas eu sei disso. Porque quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, meu filho é lindo. Então eu acredito nisso até hoje. Não adianta você dizer o contrário. E quem tem mãe sabe que mãe não mente. Mente? A mamãe não mente. Mente? Não mente. Pronto, aí tá fechado. Já lacrou o negócio aqui. Entendeu? Aleluia. Mas eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia nesse momento e abrisse ela no tema da campanha, né? Bom, eu vou logo avisando de princípio, que não foi eu que coloquei, não foi eu que escolhi o tema já estava aqui e foi me dado o tema, né? E por bondade de Deus, eu me debrucei sobre o tema e falei, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor me desse uma palavra dentro do tema. Apesar que eu sei que quem me antecedeu e quem vai me suceder são homens de Deus, pessoas de Deus, que com certeza já trouxeram uma boa palavra e outros que vão trazer boa palavra também. Mas eu acredito que o Espírito Santo hoje tem para vocês uma boa palavra também. Então pega a sua Bíblia e eu vou pedir ajuda aqui para o universitário. Eu cheguei na idade de ver o universitário para me ajudar. E não é brincadeira não, tá bem? Abra aí na carta que escreve o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ou aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 14, ou 14, como queira, né? Louvado seja. Eu vou ler e depois nós vamos ler todo mundo junto. Combinado assim? Vamos lá? Mas aí a gente vai fazer bonito, porque o nosso Deus merece. Mas eu vou ler primeiro. Que diz assim o versículo 14. Pelo que diz... Desperta, vírgula, ó tu que dormes, vírgula, e levanta-te dentre os mortos, vírgula, e Cristo te esclarecerá. Na versão NVI, te resplandecerá. Sim ou não? Sim. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá, preparado? Faz assim para limpar os pulmões aí, tirar as vias aéreas aí, né? Aí a gente faz um coro bonito para o Senhor. 1, 2, 3. Pelo... Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Bom, para ensaio ficou bom. Ficou bom para ensaio. Ficou bom, né? Para ensaio ficou ótimo, né? Agora vamos para valer mesmo? Vamos lá? 1, 2, 3. Pelo que diz. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pronto, vamos fechar essa Bíblia e manter o seu coração aberto. Eu realmente, até hoje eu sou assim. Toda vez que eu vou ministrar a palavra, se eu disser que a mão fica gelada, os dedos assim, e a perna não fica bamba, eu estou mentindo. Obrigado, o tempo está me ajudando, né? Vamos lá, foi desse que eu estou dizendo. E eu fico preocupado, isso dá um certo temor. E eu peço a Deus que eu nunca perca esse temor, né? Porque o dia que eu achar que eu não preciso, isso aí é comigo, eu domino, né? Quando eu achar isso, aí é a hora que o Espírito Santo fala, está muito grande, eu vou ter que cortar um pouco dele, né? Mas o bom é que a perna está tremendo aqui, mas vamos lá, vamos ver o que o Espírito Santo tem. Bom, os irmãos têm paciência de me ouvir 10 minutos? Prometo que não vai ser mais que 10 minutos, prometo. Não será mais que 10 minutos, tá bom? Mas vamos lá. Para eu poder falar algo sobre esse assunto aqui, o texto, para você entender o que o Espírito quer tratar com você nessa noite, é necessário que eu faça algumas observações dentro dessa palavra, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos que estavam lá em Éfeso, né? Mais precisamente a igreja de Efésios, como nós conhecemos aqui o texto, né? O subtexto, né? Melhor dizendo. E o versículo 14 ele diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, né? E levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando eu me debrucei nesse texto, eu li por várias vezes, eu falei, meu Deus, o que os irmãos estão querendo que a igreja absorva dentro dessa campanha com este texto?
E eu comecei a perguntar para o Espírito Santo. Bom, e como eu já disse, eu sou filho de baiano, pernambucano, então eu sou curioso. E eu começo a caçar assunto. E eu comecei a caçar assunto, porque isso começou a coçar o meu cérebro. E eu falei, não, eu preciso saber o que o Senhor quer tratar comigo. O que o Senhor quer tratar com a igreja. Bom, logo para eu entender isso, eu tenho que olhar para o co-irmão deste versículo. Tem a Bíblia fácil aí? Abre ela aqui, então, em Isaías capítulo 60. Opa, agora começou a ficar um pouco claro na minha mente. Isaías capítulo 60 diz o seguinte, versículo 1: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Repito, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja que está em Éfeso, ele diz no versículo 14, repito, porque ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Na versão atualizada, te resplandecerá. Quando eu olho, eu vejo esse versículo e vejo que no versículo co-irmão, por que co-irmão? Porque um foi escrito para os judeus, outro foi escrito para a igreja de Jesus Cristo. Repito, o versículo em Isaías é escrito para os judeus. Agora que o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja primitiva, está escrevendo para aquele povo que foi convertido ao cristianismo. Escreveu para eles, e então logo eu entendo que escreveu para nós. E se ele escreveu para nós, é porque tem algo de Deus para a nossa vida. Mas para que eu entenda, preste atenção, mas para que eu entenda o que ele quer falar comigo, o que ele quer falar com a igreja de Éfeso primeiramente, e depois quer falar comigo, eu peço que você abra a tua Bíblia agora no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, quando a primeira carta é lida. A primeira carta chega ao seu destinatário, aleluia, que é a igreja de Éfeso, e está escrito assim: a palavra do Senhor, capítulo 2 de Apocalipse, a carta que escreveu ao anjo da igreja que está em Éfeso, dizendo: isto diz aquele que tem na sua testa as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha o que ele diz: eu sei as tuas obras. Ó igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer nenhum mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Meu Deus, que igreja poderosa! E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Eita, igreja maravilhosa! Mas ele continua dizendo: olha, só que tem o seguinte, eu tenho uma coisa contra vocês, porque vocês deixaram a caridade. Eu vou repetir: eu tenho uma coisa contra vocês. Estava indo tão bem, estava tão maravilhoso, estava indo no caminho certo, estava fazendo a coisa certa, mas vocês deixaram o amor do lado. O amor ficou de canto, a caridade ficou de canto, ficou em segundo plano, ficou para depois, ficou para mais tarde, e isso eu tenho contra vocês. Mas no versículo 5 ele diz assim: levanta-te. Parece que eu estou lembrando de algum versículo que lemos agora há pouco, mas levanta-te, pois, de onde você caiu, e se arrependa, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Tens porém isso. Olha o que diz: agora vem o ânimo, aleluia. Primeiro vem o chicote, mas depois vem a bênção. Ele está dizendo assim, ó: tens porém isso, que vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E diz o versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, é para você, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem vai comer desse fruto, levante a mão e olha aqui no nome do Senhor.
Aleluia. Eu já estou sentindo que eu estou no lugar certo. Eu já estou sentindo que a palavra revelada é essa. Aleluia. Para uma igreja potente, para uma igreja atuante, para uma igreja operante, para uma igreja que marcha para frente, não para o lado. E se você é esse crente, e se você é essa igreja, deixa o teu coração aberto, deixa a tua boca preparada, porque o glória não é para o homem, o glória vai ser para ele. E se você não fizer agora, o Espírito vai tirar o glória da tua boca. Aleluia. E o apóstolo Paulo escreve a essa igreja. Ele escreve a essa igreja, dizendo o seguinte: vocês começaram bem, hein? Tá indo bem. Começaram a todo vapor. Começaram dizendo: eu sou uma locomotiva, ninguém me para. Começaram a anunciar a minha palavra para todo mundo. Começaram a pregar no bairro, na rua, no bairro. Depois foi para outro bairro. Para onde ia, pregava, falava, adorava, cantava, bendizia, orava. E se enchia do meu espírito. As coisas estavam vindo bem para você. Mas por algum motivo, em algum momento da sua vida, você dormiu. Isso me faz lembrar da parábola das 10 virgens, mas não é lá que eu vou, eu só estou lembrando. Estava tudo indo bem, até bater o sono. E se tem uma coisa boa que o ser humano é dormir. Quem é que gosta de dormir? Diga amém. A sinceridade é tudo. Dormir é uma coisa boa, sim ou não? Eu tenho por hábito, isso é eu tenho por hábito. Porque eu trabalhava, levantava cedo, minha vida foi sempre assim corrida. Até hoje. Me aposentei já, graças a Deus. Só que eu continuo a mesma coisa. Você dá meu celular por irmão aqui, o irmão vai abrir aqui e vai olhar. Despertador, 5 e 5. 5 e 8. Todos os dias. Eu acordo 5 e 5. Cochilo, 5 e 8. Acordo, levanto. Faça frio e seja calor. Esteja chovendo ou esteja bom tempo. Seja no horário de verão com um solzinho, sem horário de verão. 5 e 5. Eu levanto, faço meu café, não faço barulho para acordar ninguém. Vou lá, quando eu não estou no meu particular com Deus, eu vou lá, faço meu café, abro a porta com a xícara na mão e falo bem assim: bom dia, Espírito Santo. Eu faço isso para ela. Eu faço isso com o maior prazer da minha vida. Eu abro a porta e desse fio, que é o corajoso. Mas eu abro a porta. E mesmo que entre aquele vento gelado, eu com a xícara na mão, cafezinho ali, eu falo: bom dia, Espírito Santo. Mas dormir é bom, sim ou não? Mas eu não consigo dormir. O senhor tem problema em dormir? Não, eu não tinha esse problema para dormir. Eu disse que eu tenho um problema que eu acordo cedo. Não consigo ficar na cama. E tem um detalhe: soneca durante o dia? Negativo. Quando eu acordo, eu estou acordado. Mas se eu não trabalho mais, não tem problema, eu acordo cedo. Porque eu aprendi uma coisa de muito cedo, muito jovem. Quem acorda cedo, vou deixar os jovens aqui irritados comigo. Quem acorda cedo aproveita melhor o dia. Quem foi da roça, quem ainda é, que é perto, sabe que é assim, aproveita mais o dia. Mas que é o dia rende mais. Não é assim? O dia rende mais. É as 24 horas o dia, irmão, não é querer. Mas não é verdade? E eu tenho um costume assim: tudo que eu tiver que fazer, eu faço da parte da manhã. Até 11 horas eu não faço mais nada. Não faço mais nada. Você no centro? Eu não vou amanhã. Você vai daqui? Não vou amanhã. Tem uma consulta para 11 horas, vai você. Eu vou de manhã. É um costume. Para aproveitar melhor o dia. Se que dormir é muito bom, claro. Mas melhor que dormir é despertar do sono. Espreguiçado
ainda mais um dia de vida. Pastor, o que isso tem a ver com o que Paulo está dizendo? Não sei se vocês sabem, antigamente, e o próprio Jesus declarou isso para Pedro, quando ele disse assim para Pedro: Pedro, se o galo cante 3, tu me negarás. Não. Jesus estava dando uma dica para ele de horário. E Galício era o nome do galo. Os romanos tinham uma pessoa que entre 18 horas, eu vou colocar o nosso horário, das 18 às 3 da manhã, de 3 em 3 horas ele passava no meio da cidade e tocava um sino. Era uma cultura romana. Então as pessoas se alinhavam com a noite por esse homem. E Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galício passe, tu me negarás 3 vezes. Ah, não sabia disso, não, pastor? Nem eu. Mas eu vou trazer informação para você. No século XIX, posso descer? Posso? É o meu jeito. No século XIX, tinham pessoas que ganhavam, recebiam. E eles eram chamados de relógio humano. Por quê, pastor? Porque no século XIX, com a Revolução Industrial, o que acontecia? Muita gente migrou dos campos, do interior, para as capitais, para poder ficar próximo das fábricas. E para não perder a hora, criaram uma profissão: o relógio humano. Era um camarada que a gente pagava para ele e nos acordava, o despertador. Ele ganhava para despertar as pessoas. E ele chegava na janela do camarada com uma vara, com um bambu, e quando a pessoa não saía, a segunda opção, não é pedrão, não é pedrinha, e jogava na janela. Aí a pessoa abria a janela: tá bom, já acordei, e fechava. Quando fechava, ele tá bom, já acordei, agora sim. E ele ganhava para isso, ele recebia para isso. Hoje nós temos aí o nosso celular, que ele é tão bom com a gente que quando espera nos dá a opção do tal do soneca. E tem um monte de gente caindo na armadilha do soneca. Tem um monte de gente caindo nessa armadilha do soneca. Mais 5 minutinhos, depois mais 5, depois mais 5, aí pronto, perdeu. Vai longe, 40 minutos depois. Então este homem tinha uma profissão. A profissão dele era de despertar as pessoas que estavam dormindo. E o apóstolo Paulo, eu posso comparar o apóstolo Paulo aqui com este homem. O apóstolo Paulo chegando assim na casa da pessoa, na janela da pessoa, talvez vai dizer assim: que é comigo, né? Não estou dizendo que é você, tá bom? Vai dizer: ei, aí você está lá dormindo. Mas enquanto você não acordar e abrir a janela, eu acordei, ele vai continuar batendo na janela até você acordar. Eu estou vendo o apóstolo Paulo igualzinho esse camarada. Enquanto não acordar e dizer: eu estou acordado, ele não vai parar. E aqui Paulo está dizendo: desperta tu que dorme. Essa comparação é tão séria. Essa comparação é tão séria. Que está dormindo aqui, que ele compara esse sono com a morte. Meu Deus, isso é pesado. Meu Deus, aleluia. Posso falar, não? Posso falar? Já deu meus 10 minutos. Posso falar? Eu vou falar. Não faz isso. Aí eu faço assim. Quem não me conhece vai acostumar assim mesmo. Eu tenho porque tem uma revelação aqui para a nossa vida dessa palavra. Nesses 10 minutos eu estou falando o que eu entendo. E o Espírito Santo está me mostrando que tem uma revelação para o povo aqui. Quem é o rei agora, o Espírito Santo? Diga aí. Do versículo 1, meu filho, ao versículo 13, se você parar depois em casa,
você fala, não é que é verdade mesmo, eu não sabia, não vi. Do versículo 1 ao versículo 13, trata de um assunto muito importante para a tua vida espiritual. Que tem que andar em santidade. Que tem que andar em pureza. Que tem que andar separado do mundo. Que não tem que andar com conversinha fiada. Que tem que se afastar das más amizades. Que tem que rejeitar tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí chega o versículo 14, é um divisor de águas. A partir do versículo 15, você vai ver que aqui Paulo começa a falar comigo e com você de uma maneira diferente do que ele falou até o versículo 13. Ai, ai, ai. Paulo começa dizendo o seguinte, depois que ele escreve o versículo 14, que diz que Cristo vai te esclarecer, se você acordar do sono que você deitou e dormiu e esqueceu da hora, e agora é a hora de despertar do sono. Chega de dormir, porque quando acorda não dá para dormir mais. Quando Jesus, ele abriu a nossa mente, quando Jesus, ele nos fez despertar do sono que nós vivíamos, consegue parar? Consegue dormir de novo? Eu não consigo. Consegue dormir de novo espiritualmente? Não dá. Consegue dormir de novo espiritualmente, pastor Marcos? Não dá. Por quê? Porque quando acordamos, e ele bateu até que nós saímos, ele disse, então fica acordado que eu vou esclarecer a tua mente. No versículo 1 ao versículo 3 ele diz, eu quero que você ande assim, assim, assim e assim. Tudo bem? Aí você diz, tá. Vou me esforçar para andar assim. Aí no versículo 15, eu vou ler aqui, por favor, me acompanhe. Não precisa nem ler a Bíblia, me acompanhe aqui, depois você pode conferir em casa, como eu disse. Portanto, olha, eu vou falar. Prudentemente como andais, vede prudentemente como vocês estão andando. Não ande como honestos, mas como sábios. Vou repetir, tá bom? Não ande como honestos, que não sabe para onde vai, que não tem direção, que não obedece ninguém, que não é sujeito à autoridade, ninguém manda em mim, eu sou assim mesmo. Não vou mudar. Quem quiser gostar de mim assim que goste. Isso é nécio. Somos nécios. Mas ele diz assim, mas como sabes? Quem acordou vai andar como sábio. Escute. Segura agora. Remindo o tempo, ou seja, aprenda a aproveitar o seu tempo. Aprenda a aproveitar o seu tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato. O que é insensato? É aquela pessoa que não olha para a regra que Deus colocou na vida dele, que não leva em consideração aquilo que Deus está mostrando para ele. Então ele se torna insensato. Sensatez, insensatez, insensato. Sensatez é aquela pessoa que, peguei a visão. Peguei a visão, pastor Rocha. Peguei, vou aplicar na minha vida. Isso é sensatez. Insensato é aquele que, eu estou entendendo, mas não é comigo, não é com o lado, é com você. É com você que eu estou pregando para você. Isso é ser insensato. É não reconhecer quando de fato percebeu. Vamos lá. Porque os dias são insensatos. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí ele vem dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Quanta gente gosta desse versículo, né? Tá, tome, mas, vírgula, mas enchei-vos do Espírito. Falando de vós com salmos, olha o que ele espera de quem acordou. Olha o que ele espera, ai meu Deus, eu vou falar. Olha o que ele espera de quem acordou. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
Calma, vamos continuar, depois pode agora. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A lição para nós: sujeitando uns aos outros. É difícil gostar de todo mundo, sim ou não? Pastor, a Bíblia diz que ninguém faz coisa alguma senão o amor. É difícil? É fácil amar todo mundo? Não tem aquelas pessoas que se passam assim, ó, se tudo não fosse na minha vida, oh, aleluia. Não, ninguém aqui, eu sou pastor. Tem um crente que eu conheço lá na cidade de Tiradentes, que eu já falei, tem um dia que eu encontrar com ele, eu vou olhar para ele e falar assim, e aí? Vou ter que dar uma cintada em você para você aprender, camarada. Pastor, você tem coragem? Aleluia, Deus. Eu posso não amar todo mundo. Eu posso não te chamar, irmão. Posso não te chamar. Mas eu tenho que te suportar. Você pode não me amar, mas você vai ter que me suportar. A irmã pode não amar a outra ali, ó. Mas você vai ter que suportar. Mano, ninguém não. Comigo não tem esse negócio, mas deixa de ser hipócrita. Eu não gosto, não vou na cara dele. Tudo bem, mas você vai ter que suportar ele. E por que você suporta ele? Porque eu tenho temor a Jesus. E sabe o que é temor? Temor significa respeito. Não é temor de medo, Jesus vai me matar se eu não. Ele não vai te matar se você não me amar. Ele respeita o teu sentimento. Mas ele vai dizer para você assim, beleza, mas você vai ter que suportar ele. Por que eu tenho que suportar ele? Porque você me respeita. Você é meu filho. Eu te respeito. Ele, ela, com todos os defeitos que tem, também é meu filho. Também é minha filha. Então você vai ter que suportar uns aos outros. Vamos lá. Eu só estou no segundo tópico, dia 7, mas deixa para outro dia. Agora vem. Quando eu acordo, pastores, obreiros, irmãos, quando eu acordo, quando eu desperto, eu começo a ver as coisas diferentes. Tem aquele ditado, a gente aprendeu quando novo na fé, né? Quando a gente olha de madrugada porque a fila é menor. Não é assim que a gente aprendeu? Deus ouve mais rápido que assim, não, se for orar de madrugada, de dia, de manhã, qualquer horário, ele vai te ouvir qualquer horário. Mas quando a gente ora de madrugada, você rompeu uma barreira na tua vida. Quando você faz um jejum, você rompeu uma barreira na tua vida. E já reparou que quando você ora, ou você jejum, você lê a Bíblia, parece que, nossa, eu nunca tinha reparado aqui. É que o pastor Rocha falou, não é verdade, até o versículo 14, ele está pegando pesado, depois do versículo 14, o negócio mais light. Ele está batendo agora, está passando um bálsamo de Gileade. E ainda está fazendo promessa para nós. E está dizendo que ele sabe dos meus defeitos, mas que eu tenho que amar meu irmão, que eu tenho que suportar meu irmão vai ter que me suportar. Então agora é o seguinte, meu irmão. Não gosta da minha voz? Problema é teu. Eu vou continuar. Posso continuar cantando igual uma taquara rachada, mas eu vou cantar. Você não gosta do jeito que eu prego, do jeito que eu rompopio na igreja, do jeito que eu pulo, sapateio, do jeito que eu fico quietinho chorando? Problema teu. Você vai ter que suportar. Porque para onde nós vamos, aleluia, só vai entrar aquele que suportou o outro por temor do Senhor. Porque lá não é na divisão.
Deus me ajuda. Tem outro ponto, eu vou pular 5 pontos para entrar neles para não ficar uma lacuna muito grande. Efésios capítulo 5, ele trata de uma coisa interessante para a igreja. E nós deixamos passar despercebido. Se não gostou, pega quem colocou esse tema, não fui eu. Mas eu estou falando. O capítulo 5 e 6 trata de assuntos concernentes à vida espiritual. Depois, vou dizer de novo. Só que depois trata de assuntos referentes à vida social. Ensinando a lidar contigo e você lidar comigo. Sim ou não? Acabei de falar, sim ou não? Sim. Não, entendi, sim ou não? Sim. Só que depois ele trata de um outro assunto ali, ó, importantíssimo. Ele vem falar dos deveres domésticos. Ai, meu Deus. Tem uns 4 minutos. E se não der tempo, a gente vai essa bênção para voltar outro dia. Agora o abordagem, ele entra no assunto que pega pesado. Primeiro ele trata da sua vida pessoal, espiritual, não é experimentar. Depois ele vem no versículo 15 diante, fazendo promessa se tu entrar pela linha. Tá aqui a promessa, olha o que eu vou fazer com você. Tá bom? Tá maravilhoso, tô bem, bora comigo. Ele fala assim, bora comigo, bora. Desperta mesmo, acorda. Te despertei, agora eu vou te esclarecer. Agora eu vou te resplandecer. Eu vou abrir os horizontes da tua mente. Você vai pegar a minha visão. Você vai pegar a minha luz. E por onde você passar, as pessoas vão dizer, eu quero ser um crente igual aquele cara. Eu não quero ser crente tóxico. O crente tóxico é aquele que ninguém gosta de chegar perto dele. Não convida ele para festa, não convida ele para lugar nenhum. Porque ele é tóxico. Vamos na praia comigo, com minha família? Bora, vamos pra praia. Vocês me ouviram de novo aí, convidar o senhor, né? Vamos pra praia? Bora! Aí você chega lá, todo mundo lá, descendo do ônibus do carro. Ah, irmão, aleluia, Jesus. Irmão, estamos na praia. E aí? Estou na praia, mas é o seguinte. Eu vim aqui para pregar o evangelho. Viu como vocês foram em silêncio? Porque agora eu fui na contramão daquilo que nós aprendemos a vida toda. Mas eu estou dentro da Bíblia. As pessoas não querem ficar perto. Por quê? Porque tudo está errado. Tudo é pecado. Não sabe se relacionar. Não sabe conversar. Não sabe lidar com o próximo. Está aí a prova ali, ó. Estou apontando para ele me filmando lá. Pastor Marcos. Nunca disse para mim que eu tinha que tirar as minhas guias do corpo. Nunca. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei dele. Viu, pastor Marcos? Lembrei de você. Nunca disse para mim que eu estava errado, que eu estava em pecado, que eu ia para o inferno. Mas olha aqui. Sabe por quê? Porque eu me espelhava nele. Eu via como ele me tratava. Eu via como ele me tratava com todos os irmãos. Vai! Desse jeito nunca foi diferente. E isso foi me contagiando de um jeito que eu falei, eu quero ser assim. Quero ser crente assim. Eu quero um crente do repepé, do tutano, cheio de fogo. O repepé te chamava. Por quê? Porque eu vi que era bom ser diferente. Parei, um minuto. Aí ele diz, agora é o seguinte, terceiro ponto dessa minha carta. Você vai ter que aprender a tratar a família. Mulheres, vocês têm as suas obrigações com seus maridos. Marido, você tem as suas obrigações com suas esposas. Filhos, vocês têm a obrigação com seus pais. Pais, vocês têm a obrigação com seus filhos. Ou você sabe lidar com família? A igreja é aqui. Eita, eu vou falar. A igreja é aqui. A minha casa é minha casa. Certo, pastor? A minha casa é minha casa. Aqui, quem manda é Jesus. Não, na tua casa quem manda é você. Você doutrina segundo as Escrituras. Mas lá quem manda é você. Aí Jesus fala assim, como é que é?
está passando para mim a responsabilidade de cuidar da tua casa? Ah, rapaz, para com isso. A sua menina casou, nasceu os filhos, aprenda como cuidar. Casou, olhou para a Rebeca, achou bonita? É. Casou, ela é tua. Casou, ela é teu. A coisa mais gostosa que pastor gosta de fazer, eu pelo menos gosto de fazer, é casamento. Como é gostoso fazer casamento? E uma vez de Ferraz, eu fiz 7 de uma vez só. Eu falei, levanta a mão, nem uns dias aliança, eu joguei outro. Isso é uma hipérbole, tá? Exagero. Tá entendendo? 7 de uma vez. Pergunte por quê, pastor? Não vou responder não. Pergunte por quê, pastor? Por quê? Eu só casei, quem vai viver é vocês. Não é verdade? Quem vai viver é quem está casando. Eita, Jesus. Eu vou parar. Prometo que eu vou parar. Vou parar agora. Eu vou parar. Quem está acordado tem que agir com sabedoria. Aleluia! Porque não é fácil, não. Os dias são